Olá, aqui é a Helga com notícias não tão católicas do Glória TV. Esta é uma notícia de ontem, dia 10 de março de 2020. Cardeal pede dissolver outro grupo católico. O cardeal de Huancayo, Peru, Pedro Barreto, quer dissolver o Sodalitium Christiani Vitae, Sodalício de Vida Cristã. Ele e outros bispos propuseram ao Vaticano transferir seus membros a outras comunidades, disse Barreto no website radiosantarosa.com.pe. O Sodalicium Internacional está composto por laicos e sacerdotes consagrados. Foi fundado em 1971, no Peru, e aprovado por João Paulo II em 1997. O cardeal Bergoglio convidou-o em 2004 a Buenos Aires. Em 2017, o Vaticano removeu o fundador, Luiz Fernando Figari. Ele está acusado de abusos psicológicos e homossexuais. Outra notícia: Francisco introduz liturgia de terno e gravata. A foto foi tomada em uma Eucaristia presidida por Francisco na capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. Mais uma notícia, também como a anterior, de ontem, dia 10 de março. Vaticano fecha a Praça de São Pedro, mas não para os peregrinos. Desde hoje, a praça e a Basílica de São Pedro estão fechadas aos tours guiados e aos turistas, afirma uma declaração do Vaticano datada de 10 de março. A frase dá a impressão de que ambas permanecem abertas para os peregrinos. A farmácia e o supermercado do Vaticano, que geram um grande fluxo de dinheiro, permanecem abertos, mas com entradas restringidas. Essas medidas ficam vigentes até o dia 3 de abril. Alguém me perguntou na área de comentário de um vídeo meu por que o 3 de abril. E eu respondi que suponho que é porque no dia 5 de abril, domingo, a igreja comemora o Domingo de Ramos. E eu suponho, nessas medidas, eles não queriam incluir a Semana Santa. Já verão o que farão, que medidas tomarão. Eles decidirão como será a Semana Santa depois. Mais uma notícia, também do dia 10 de março. Outra comunidade do Novus Ordo volta-se contra seu fundador. Os superiores das fraternidades monásticas de Jerusalém iniciaram rituais de prostração. O motivo? Uma ex-religiosa descreve em um livro publicado no ano de 2019 uma influência psicológica e espiritual que sofreu por parte do padre Pierre-Marie Delfieux, que morreu em 2013, fundador das fraternidades. Em consequência, o padre Jean-Christophe Calmon e a irmã Rosalba Bulzaga, atuais superiores, instituíram um ponto de contato independente para saber se houve mais vítimas. Em um comunicado datado do dia 7 de março, escrevem que o comportamento de nosso fundador, nos primeiros anos da nossa comunidade, transtornou-nos profundamente. A comunidade começou em 1975. Esses fatos, se são corretos, são graves. Condenamos energicamente todo ataque à liberdade e à dignidade dos indivíduos. Dizem, não está claro de que se acusa Delfieux. Já em dezembro de 2019, lançou-se um chamado aos que podem ter sido vítimas de abuso nas fraternidades. Outra notícia, esta já de hoje. Arcebispo americano adverte sobre o bichinho do medo. Comunhão na mão ou na língua correm o mesmo risco. Bispos de todo o mundo desalentam energicamente receber a comunhão na língua sob o pretexto do bichinho, enquanto que sacerdotes anunciam nas missas que a comunhão na língua será rechaçada totalmente. O arcebispo de Santa Fé, nos Estados Unidos, Monsenhor John Vester, decretou francamente que todos devem receber a comunhão na mão, ainda que as mãos são o primeiro canal de transmissão do bichinho. O arcebispo de Piura, no Peru, Monsenhor José Antônio Eguren, declara que o risco por receber a comunhão na língua ou na mão é o mesmo. Lançou uma advertência sobre o bichinho do medo, urgindo a não fechar as igrejas. O arcebispo de Portland, nos Estados Unidos, publicou uma declaração similar. Outra notícia, também de hoje. Bispos poloneses reagem ante o bichinho.
com mais missas. As igrejas da Polônia deveriam aumentar o número das missas dominicais para evitar grandes reuniões de fiéis, anunciou no dia 10 de março o arcebispo Stanislaw Gadecki, presidente da Conferência Episcopal da Polônia. Gadecki reage ante a decisão governamental de proibir concentração de pessoas. A declaração diz que é inimaginável que não devamos rezar em nossas igrejas, como ocorre em Roma. Outra notícia, também de hoje, 11 de março. Via Crucis de 2020 de Francisco, escrito por Pé. Não vou poder terminar a palavra. Imaginem, Pé. Francisco confiou aos presos da casa de reclusão, uma prisão próxima a Pádua, na Itália, que escrevam o texto para sua Via Crucis da Sexta-feira Santa de 2020, no Coliseu Romano. O capelão da prisão é o padre Marco Pozza, um menino bonito, amigo pessoal de Francisco e autor de um livro entrevista sobre ele. Gente, o livro entrevista é aquele sobre o qual eu falei em um vídeo estes dias. Vou deixar aí o link para aquele importante vídeo sobre o novo livro de Francisco. Sigo lendo a notícia. Escondendo-se detrás das contradições, Francisco disse a Pozza que ele queria o mundo das vítimas primeiro. Se isso fosse certo, se isso fosse verdade, não teria encarregado o texto a quem está na prisão. Será divertido, diz o Glória TV, observar as convulsões no Vaticano se resulta que um sacerdote encarcerado participou na redação do texto. Mais notícias, esta vez sobre a Irlanda. As serpentes de São Patrício estão de volta. Em Dublin, um homem de 22 anos foi hospitalizado depois de ter sido mordido por uma serpente. A primeira mordedura imagine o resto da palavra, não se pode dizer aqui no YouTube. A primeira mordedura informada na história da Irlanda, notificou no dia 29 de fevereiro o website irishpost.com. A serpente era uma víbora, nativa das regiões semiáridas. Segundo a lenda, São Patrício expulsou as serpentes da Irlanda no século V. A Irlanda introduziu o não vou dizer o resto da palavra, também não se pode dizer aqui no YouTube. E o matrimônio tampouco se pode dizer essa palavra. Imaginem. Nos últimos anos. E Irlanda introduziu o e o matrimônio nos últimos anos e continua traindo o legado de São Patrício. Vocês estão vendo que não se pode falar aqui, então vocês têm que ter atenção e completar as lacuninhas que eu vou deixando na minha leitura. Mais um artigo. Há uma Santa Coroa, que é a santa padroeira contra as Em Anzou, no norte da Itália, semeadeiro do bichinho na Europa, há uma basílica na qual se preservam desde o século IX as relíquias de São Vítor e da Santa Coroa. Santa Coroa tinha somente 15 anos, quando professou sua fé cristã durante a perseguição do imperador romano Marco Aurélio, ao redor do ano de 165 d.C. Coroa foi presa e atada pelos pés às copas de 2 palmeiras que estavam dobradas até o solo. Quando se desataram as palmeiras, ela foi destroçada. Ai, que horrível! Segundo o martirológio romano, isso ocorreu na Síria. 2 investigações levadas a cabo em 1943 e 1981 provaram que as relíquias pertencem a um homem e a uma mulher. Nelas, encontrou-se pólen de cedro, o que confirma um enterro original na Síria e logo no Chipre. Santa Coroa é venerada, especialmente na Áustria e na Baviera, como a santa padroeira dos caçadores de tesouros e contra as Sua festa é celebrada no dia 14 de maio. Mais uma notícia. Distância segura. A audiência geral de Francisco transmitida ao vivo de trás das portas fechadas. Francisco levou a cabo sua audiência geral de metade da semana
na biblioteca do Palácio Apostólico 100 peregrinos. Somente participaram 10 monsenhores vestidos de batina e faixa vermelha. Mantiveram-se mutuamente a uma distância segura para não ser atacados pelo bichinho. E nada mais por este vídeo, pelo menos. Até meu próximo vídeo.